Às vezes, o silêncio é mais forte que a oração. Há dores que se manifestam não em gritos, mas em um silêncio denso e pesado. Um silêncio que esconde anos de sacrifício, de invisibilidade, de uma bondade que parece não ter eco no mundo. Você já se sentiu assim? Como se seu esforço mais genuíno fosse apenas uma brisa passageira, enquanto outros colhem os louros de um vento que nem sequer semearam. Se você se identifica com essa sensação, se carrega o peso de uma injustiça silenciosa, reserve um momento, respire fundo. O que você está prestes a ouvir não é um conselho apressado, mas um convite a olhar para dentro, para a história que ecoa em sua própria alma. E se esta história encontrar ressonância em seu coração, se ela acender uma pequena chama de compreensão em meio ao seu cansaço, considere se inscrever no canal. Você não está sozinho. Em um tempo longínquo, sob o sol escaldante da Judéia, uma parábola foi contada. Não era uma história de reis e rainhas, nem de heróis de guerra, mas de um pai e seus 2 filhos. Muitos a conhecem como a parábola do filho pródigo, mas eu o convido a olhar para ela sob uma nova luz. Uma luz que revela a dor do esquecido, a angústia do invisível. É uma história que, em sua superfície, parece celebrar o retorno de um filho rebelde, mas que, em suas profundezas, esconde a ferida de outro, aquele que permaneceu leal, que suportou o fardo e que, paradoxalmente, sentiu a verdade doer mais que a própria doença do abandono. Imagine este cenário. Um pai, homem de posses, com 2 filhos. O mais novo, impetuoso e inquieto, decide que a vida no campo o sufoca. Ele não quer esperar a morte do pai para herdar sua parte. Ele a quer agora. Uma exigência ousada, quase um insulto à tradição e ao amor paterno. Mas o pai, com uma sabedoria que transcende a nossa compreensão imediata, divide seus bens. O filho mais novo, com a liberdade recém-adquirida e uma bolsa cheia de moedas, parte para uma terra distante. Lá, ele vive a vida que sempre sonhou, ou assim ele pensa. Gastou tudo em festas, em prazeres efêmeros, em uma existência sem amarras. Até que a fortuna se esvai, e com ela, os amigos, os risos, a ilusão de felicidade. A fome, a vergonha e o desespero o alcançam em uma terra estranha, onde se vê obrigado a pastorear porcos, uma das ocupações mais desprezíveis para um judeu. Enquanto isso, em casa, o filho mais velho permanece. Ele não questiona, não exige, não parte. Ele trabalha duro, dia após dia, nos campos do pai. Sua vida é um ciclo de responsabilidade, de dever, de lealdade. Ele vê a ausência do irmão, sente o peso da lacuna que o irmão deixou e assume o fardo sem reclamar. Mas o silêncio do filho mais velho não é um silêncio de contentamento, mas de resignação. Ele é a rocha, o pilar, aquele que segura as pontas enquanto o mundo ao seu redor parece desmoronar. Ele é o filho esquecido, não porque o pai o esqueceu, mas porque sua constância e sua bondade se tornaram tão habituais que se tornaram invisíveis. Sua dor não grita, ela sussurra. A parábola, em sua essência, não é apenas sobre o retorno do filho pródigo, mas sobre a complexidade das relações humanas, sobre o valor daqueles que permanecem e sobre a maneira como a dor se manifesta em quem aguenta muito e fala pouco. Para o público que busca sentido, não sucesso, esta história é um espelho. Ela reflete a frustração silenciosa de quem se sente invisível, de quem suporta o cansaço existencial de uma vida dedicada sem o reconhecimento merecido. O filho mais novo, em sua miséria, tem um momento de lucidez. Ele se lembra da casa do pai, onde até os servos tinham comida de sobra. Decide voltar, não como filho, mas como um dos trabalhadores. Ele prepara um discurso, cheio de arrependimento e humildade. Mas o pai, ele avista o filho de longe, antes mesmo que ele se aproxime. Corre ao seu encontro, o abraça, o beija, não permitindo que o filho termine sua confissão. Manda trazer a melhor roupa, um anel, sandálias,
e sacrificar o novilho gordo para uma festa, uma celebração grandiosa, um banquete de alegria e perdão. E é aqui que a parábola se aprofunda, revelando a ferida do filho mais velho. Ele está no campo, trabalhando como sempre. Ao retornar, ouve a música e a dança. Pergunta a um servo o que está acontecendo. O servo explica: seu irmão voltou e seu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recuperou são e salvo. A reação do filho mais velho é um misto de choque, incredulidade e, acima de tudo, uma dor profunda e contida. Ele se recusa a entrar na casa. Seu coração está pesado, sua alma exausta. O pai, percebendo a ausência do filho mais velho, sai para encontrá-lo. E aqui se revela a verdadeira profundidade da parábola, a dor do irmão esquecido. O filho mais velho finalmente desabafa. Há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento seu, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, para ele mataste o novilho gordo. Suas palavras são carregadas de uma amargura que só quem se sente injustiçado e invisível pode compreender. Ele não está apenas com raiva, ele está ferido. Ferido pela falta de reconhecimento, pela aparente desvalorização de sua lealdade, pela celebração do retorno de quem o abandonou, enquanto sua própria constância passava despercebida. Ele sentiu a verdade doer mais que a doença do abandono que o irmão havia causado à família. A resposta do pai é crucial. Ele não repreende o filho mais velho. Ao contrário, ele o chama de filho, reafirmando seu lugar. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. E então explica a razão da festa. Era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esta parábola, muitas vezes resumida à história do perdão do filho pródigo, é, na verdade, um portal para a compreensão da dor daqueles que aguentam muito e falam pouco. O filho mais velho é a personificação da exaustão emocional, da frustração silenciosa. Ele é aquele que, em meio ao caos, mantém a ordem, que, em meio ao abandono, permanece fiel. Ele é o cuidador do pai doente, o pilar da família, o funcionário dedicado que vê o colega problemático ser promovido, o amigo leal que é preterido por um recém-chegado. Sua dor não é a dor da inveja, mas a dor da invisibilidade. Ele não queria o novilho gordo por si só. Ele queria o reconhecimento, o carinho, a validação de sua existência dedicada. Ele precisava sentir que sua dor tinha sentido. O significado oculto desta parábola reside na complexidade da providência divina e das relações humanas. Deus não corre para provar nada a ninguém. O pai, na parábola, representa a providência. Ele não negligenciou o filho mais velho. Ele sabia de sua lealdade, de seu trabalho, de sua presença. Mas a necessidade daquele que estava perdido, que estava à beira da morte espiritual, era mais urgente. A festa não era uma desvalorização da lealdade do filho mais velho, mas uma celebração da recuperação de uma vida que parecia perdida. Para quem se sente cansado demais para ouvir conselhos, mas precisa lembrar que sua dor tem sentido, a mensagem central é esta: sua constância, seu sacrifício silencioso, sua lealdade não são invisíveis aos olhos da providência. Mesmo que o mundo não celebre seus feitos com um novilho gordo, sua essência, sua alma, está sendo moldada, fortalecida e valorizada de uma forma que transcende a gratificação imediata. A parábola nos ensina que a justiça divina opera em um tempo e com uma perspectiva que muitas vezes escapa à nossa compreensão humana. O pai, ao dizer, tudo o que é meu é teu, reafirma o valor intrínseco do filho mais velho, um valor que não depende de festas ou celebrações, mas de um relacionamento inquebrável. Pense nas aplicações práticas para a vida moderna.
Quantas vezes você se viu na pele do filho mais velho? Na família, talvez cuidando de um pai doente, enquanto irmãos ausentes reaparecem apenas para questionar a herança. No trabalho, sendo o empregado leal que carrega a equipe nas costas, enquanto o colega que sempre se esquiva das responsabilidades recebe a promoção. Na sociedade, sendo aquele que suporta as injustiças, que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando, enquanto a superficialidade e a ostentação são celebradas. A frustração é real, o cansaço é profundo. A sensação de injustiça silenciosa pode corroer a alma, mas a parábola nos oferece uma perspectiva diferente. Ela não promete que sua bondade será recompensada rapidamente ou que o reconhecimento virá imediatamente. Nem toda bondade é recompensada rápido, mas ela assegura que sua dor tem sentido. O pai não desvalorizou o filho mais velho. Ele o amava profundamente e reconhecia seu valor. A festa para o pródigo não era uma negação do amor pelo primogênito, mas uma extensão da misericórdia a quem mais precisava naquele momento. O filho mais velho, em sua amargura, esqueceu-se de que ele já possuía tudo. Ele estava na casa do pai, tinha acesso a todos os bens, a todo o amor. Sua queixa não era pela falta de algo material, mas pela falta de uma validação externa, de um reconhecimento público que em sua mente equipararia seu valor ao do irmão que retornava. Mas a verdade é que seu valor era intrínseco, inabalável, e não dependia de comparações ou de festas. A parábola, com sua fidelidade teológica implícita, nos convida a uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. Não se trata de competir por atenção ou reconhecimento, mas de compreender o valor de nossa própria jornada, mesmo quando ela parece invisível aos olhos do mundo. O filho mais velho representava a lei, o dever, a justiça. O filho pródigo, a misericórdia, o perdão, a graça. E o pai, a providência que abraça a todos, mas que age de formas que nem sempre compreendemos imediatamente. Para o público que valoriza a fé, mas rejeita o discurso religioso agressivo, esta história é um lembrete de que a espiritualidade não é sobre rituais ou dogmas, mas sobre a compreensão do coração humano e da providência divina. É sobre a capacidade de suportar sem perder a alma, de encontrar sentido na dor e de confiar que há um propósito maior, mesmo nas circunstâncias mais injustas. O canal não ensina como vencer, mas como suportar sem perder a alma. A verdade dói mais que a doença, porque a doença do abandono do irmão foi uma ferida que o pai e o filho mais velho tiveram que suportar. Mas a verdade da invisibilidade, da falta de reconhecimento, essa é uma dor que corrói por dentro, silenciosamente. No entanto, a parábola, em seu tom misterioso e envolvente, nos convida a ver além da superfície da dor. Ela nos convida a confiar que, mesmo quando nos sentimos esquecidos, nossa presença, nossa lealdade, nosso amor são vistos e valorizados por uma força maior. Pense no silêncio do filho mais velho. Ele não grita, ele não chora publicamente. Sua dor é internalizada, acumulada ao longo dos anos de trabalho e dedicação. Ele é a personificação daqueles que aguentam muito e falam pouco. E é para essas almas cansadas que esta parábola fala mais alto. Ela não oferece soluções mágicas, mas oferece compreensão. Ela valida a dor, reconhece o cansaço e sugere que há um sentido, mesmo naquilo que parece sem sentido. A história do filho mais velho é um lembrete poderoso de que a bondade, a lealdade e o sacrifício nem sempre são aplaudidos de imediato, mas isso não diminui seu valor. Ao contrário, a verdadeira força reside na capacidade de persistir, de continuar fazendo o certo, mesmo quando o mundo parece recompensar o oposto. É um convite à resiliência, à fé em um plano maior que transcende as aparências. O pai,
Ao sair para conversar com o filho mais velho, demonstra que ele não o esqueceu. Ele reconhece sua dor, suas queixas. A conversa entre eles é um momento de pura humanidade, de um pai tentando explicar sua perspectiva a um filho ferido. E nessa conversa, o pai reafirma o lugar do filho, seu valor, sua importância inquestionável. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Essa frase é a chave para a libertação do filho mais velho, se ele apenas a aceitar. É a lembrança de que sua identidade e seu valor não dependem de quem vem e vai, mas de sua relação constante e inabalável com o pai. Em um mundo que prega o sucesso a todo custo, o reconhecimento imediato, a ostentação, esta parábola nos convida a uma contracultura de valores. Ela nos convida a valorizar a constância, a lealdade, a bondade silenciosa. Ela nos convida a entender que a vida é mais complexa do que uma simples equação de causa e efeito, de mérito e recompensa. Há momentos em que a misericórdia se sobrepõe à justiça, e há momentos em que a invisibilidade é o terreno fértil para um crescimento interior profundo. O filho mais velho pode ter sentido que a verdade doía mais que a doença, a verdade de que sua lealdade não foi celebrada como o retorno do irmão. Mas a verdade maior, a verdade que o pai tentou transmitir, era que seu lugar era seguro, seu amor garantido e que ele já possuía tudo. A dor da invisibilidade pode ser profunda, mas a parábola nos lembra que, aos olhos da providência, ninguém é verdadeiramente invisível. Se você chegou até aqui, é porque esta história tocou algo profundo em você. Talvez você seja o filho mais velho desta parábola, carregando o peso de uma injustiça silenciosa, sentindo-se invisível em meio ao clamor do mundo. Lembre-se, sua dor tem sentido. Seu cansaço é compreendido, e a providência, embora não haja em nosso tempo ou da nossa maneira, vê e valoriza sua alma. Encontre conforto na ideia de que sua constância e sua bondade, mesmo que não celebradas com um novilho gordo, são a base de um valor inestimável. A verdade dói, mas também liberta. Se esta jornada de compreensão ressoou com você, se ela lhe trouxe um alívio silencioso, um vislumbre de sentido em meio ao cansaço, não hesite. Inscreva-se no canal Alma Viva Stories e torne-se parte de uma comunidade que entende que a verdadeira força não está em vencer, mas em suportar sem perder a alma. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa lembrar que sua dor tem sentido. A parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola dos dois filhos e do pai, é um espelho multifacetado que reflete as complexidades da condição humana. Se o filho mais novo representa a busca desenfreada por liberdade, a tentação do prazer imediato e a subsequente queda e arrependimento, o filho mais velho encarna uma outra forma de drama existencial, talvez mais sutil, mas igualmente pungente. Ele é o arquétipo daquele que cumpre, que obedece, que se dedica, mas que se sente esquecido, não reconhecido e, em última instância, ressentido. Pensemos na vida moderna. Quantos de nós, em nossos ambientes de trabalho, em nossas famílias, em nossas comunidades, não nos identificamos com o filho mais velho? Trabalhamos duro, somos leais, seguimos as regras. Construímos nossa vida tijolo por tijolo, sem grandes dramas ou espetáculos. Vemos, no entanto, outros ascenderem rapidamente, talvez com menos esforço, talvez com mais charme, ou talvez simplesmente por estarem no lugar certo, na hora certa. Ou ainda pior, vemos aqueles que erraram, que causaram problemas, serem perdoados, celebrados e até mesmo recompensados, enquanto nossa constância passa despercebida. A injustiça percebida, a falta de reconhecimento, a invisibilidade do nosso esforço, tudo isso corrói a alma, gerando um sentimento de amargura que, se não for endereçado, pode ser tão destrutivo quanto os excessos do filho mais novo. A dor do filho mais velho não é a dor da perda material como a do irmão que dissipou sua herança.
É a dor da perda de reconhecimento, da desvalorização do seu próprio sacrifício. Ele trabalhou no campo, lado a lado com o pai, dia após dia, sem nunca transgredir. Ele presenciou, talvez com um misto de inveja e desprezo, a partida do irmão, a derrocada e o retorno. E ao invés de uma celebração para ele, o fiel, o obediente, há uma festa para o pródigo, o pecador. A lógica humana grita por justiça, por equidade, mas a parábola e a vida nos ensinam que a lógica divina opera em um plano diferente. O pai, neste ponto da narrativa, não repreende o filho mais velho por seu ressentimento. Ele o convida à compreensão, à perspectiva. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Esta frase é a chave para desvendar a profundidade da dor do filho mais velho e a sabedoria do pai. O pai não diz, você é melhor que seu irmão, ou seu sacrifício foi maior. Ele afirma uma verdade existencial, a presença constante e a herança garantida. O filho mais velho estava tão focado no que ele não tinha, a festa, o reconhecimento explícito, que se esqueceu do que ele já possuía em abundância. A presença do pai, a segurança, a herança. Esta é uma lição fundamental para todos nós que nos sentimos invisíveis. Muitas vezes estamos tão obcecados com o que os outros têm, com o que os outros recebem, que negligenciamos as bênçãos silenciosas e constantes que já são nossas. A presença de pessoas que nos amam, a segurança de um lar, a estabilidade de um trabalho, a saúde, a paz interior. Estas são riquezas que não vêm com holofotes, mas que sustentam a própria vida. O filho mais velho estava tão focado na comparação que perdeu de vista a conexão. A parábola nos desafia a olhar para além do superficial, para além das celebrações ruidosas e dos aplausos instantâneos. Ela nos convida a cultivar um olhar interior, a reconhecer o valor da constância, da lealdade e da bondade, mesmo quando estas virtudes não são imediatamente recompensadas ou reconhecidas pelo mundo exterior. A providência, o divino ou simplesmente a própria vida em sua sabedoria mais profunda não opera com base nos nossos critérios de mérito e recompensa imediatos. Há um tempo para semear e um tempo para colher, e nem sempre a colheita é visível aos olhos de todos. A invisibilidade do filho mais velho não é um castigo, mas uma condição que o convida a uma profundidade maior. É no silêncio, na constância do trabalho e da presença, que muitas vezes se forja o caráter mais resiliente, a fé mais inabalável, o amor mais puro. O filho mais novo, ao retornar, precisava de uma festa para ser reintegrado. O filho mais velho, por outro lado, já estava integrado. Sua dor não era a da exclusão, mas a da incompreensão de sua própria inclusão. Pensemos em exemplos práticos. Quantos professores dedicados, que moldam mentes e corações por décadas, veem a fama e o reconhecimento serem direcionados a influenciadores digitais com conteúdo efêmero? Quantos cientistas trabalham em laboratórios por anos, em pesquisas fundamentais que salvam vidas, enquanto a glória é atribuída a empreendedores carismáticos que capitalizam sobre suas descobertas? Quantos pais e mães se dedicam incansavelmente à criação de seus filhos, abdicando de sonhos e ambições pessoais, sem nunca receberem um muito obrigado à altura de seu sacrifício? Estas são as encarnações modernas do filho mais velho. Pessoas que, em sua bondade silenciosa e constância inabalável, sustentam a estrutura da sociedade, da família, do conhecimento, e muitas vezes sentem-se esgotadas, invisíveis, ressentidas. A mensagem da parábola para essas almas cansadas é um bálsamo. Sua dor tem sentido, seu esforço é visto, e seu valor não está condicionado ao reconhecimento externo. A verdadeira recompensa do filho mais velho não é uma festa, mas a própria relação com o pai, a herança garantida, a segurança de um lugar.
A parábola nos ensina a redefinir o sucesso. Não é a aclamação pública, não é a riqueza material desmedida, não é a fama efêmera. O sucesso pode ser a paz interior, a integridade do caráter, a profundidade das relações, a capacidade de amar e perdoar, a resiliência diante das adversidades. A contracultura de valores proposta por esta parábola é radical. Em um mundo que idolatra o espetáculo, ela valoriza o silêncio. Em um mundo que busca o reconhecimento imediato, ela exalta a constância. Em um mundo que prega a justiça retributiva, ela celebra a misericórdia. O filho mais velho é convidado a transcender sua própria lógica de mérito e recompensa, a abraçar uma lógica de amor incondicional e de abundância. A dor da invisibilidade, embora real, pode ser um portal para um crescimento interior profundo. Quando não somos vistos pelos outros, somos forçados a nos ver a nós mesmos. Somos convidados a encontrar nossa validação não nos aplausos externos, mas na integridade de nossas ações, na pureza de nossas intenções, na força de nosso caráter. É um caminho mais árduo, sem dúvida, mas é um caminho que leva a uma liberdade e a uma paz que o reconhecimento externo jamais poderá proporcionar. A parábola não termina com uma resolução do conflito do filho mais velho. Não sabemos se ele entrou na festa, se compreendeu as palavras do pai, se superou seu ressentimento. E essa ambiguidade é intencional. Ela nos convida a preencher essa lacuna com nossa própria reflexão, com nossa própria jornada. Será que, diante da incompreensão, da injustiça percebida, da invisibilidade, somos capazes de transcender o ressentimento e abraçar a verdade de que tudo o que é meu é teu? Será que somos capazes de reconhecer a abundância que já possuímos, em vez de nos lamentarmos pelo que não temos ou pelo que os outros têm? O convite é para uma mudança de perspectiva, uma reorientação do coração. É para olhar para a vida não como uma competição onde o prêmio é o reconhecimento, mas como uma jornada onde a verdadeira riqueza reside na conexão, na presença, no amor. A providência, em sua sabedoria infinita, nos oferece mais do que podemos pedir ou imaginar. Mas muitas vezes estamos cegos por nossa própria dor e ressentimento para ver. Esta história se ressoou com você. Se trouxe um alívio silencioso, um vislumbre de sentido em meio ao cansaço, é porque sua alma reconhece a verdade nela contida. É um convite a olhar para dentro, a valorizar sua própria constância, sua lealdade, sua bondade, mesmo que o mundo ao seu redor não as celebre com um novilho gordo. Sua dor tem sentido, seu cansaço é compreendido, e a providência, embora não haja em nosso tempo ou da nossa maneira, vê e valoriza sua alma. Encontre conforto na ideia de que sua constância e sua bondade, mesmo que não celebradas com um novilho gordo, são a base de um valor inestimável. A verdade dói, sim, a verdade de que nem sempre seremos reconhecidos como esperamos, mas essa mesma verdade também liberta, pois nos desvincula da necessidade de validação externa. Ela nos permite encontrar a paz na certeza de que, aos olhos daquele que verdadeiramente importa, nosso lugar é seguro, nosso amor é garantido, e tudo o que é dele é nosso. A parábola é um chamado à maturidade espiritual, a um entendimento que vai além da justiça humana e abraça a misericórdia, a generosidade e o amor incondicional. É um convite para que o filho mais velho, em cada um de nós, finalmente entre na festa, não porque foi convidado explicitamente, mas porque ele já pertence a ela, por direito de nascimento e por uma constância que, mesmo invisível, sustenta o próprio tecido da vida. Se esta jornada de compreensão ressoou com você, se ela lhe trouxe um alívio silencioso, um vislumbre de sentido em meio ao cansaço, não hesite. Inscreva-se no canal Alma Viva Stories e torne-se parte de uma comunidade que entende que a verdadeira força não está em vencer,
mas em suportar sem perder a alma, em amar mesmo quando não somos amados na mesma medida, em servir mesmo quando não somos reconhecidos. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também precisa lembrar que sua dor tem sentido, que sua invisibilidade pode ser um terreno fértil para um crescimento profundo e que a providência vê e valoriza sua alma. A jornada continua e, juntos, podemos encontrar significado e paz nas complexidades da vida.